Boa noite! Olá, tudo bem com vocês? Estamos em mais um podcast Humanamente Falando. E é muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Fiquem à vontade. Quem vos fala aqui é Júlio Pontes. E hoje nós temos um tema importante, sempre trazendo algo bem relevante para estar dialogando com você. E você é muito importante aqui com a gente. Então, já vai compartilhando aí, fazendo com que esse link, né, possa chegar até outras pessoas e também você está participando junto conosco. É importante a gente dizer, né, que hoje nós temos um convidado especial, porque ele já veio no primeiro podcast com a gente e o pessoal pediu reprise, né? Tudo que é bom a gente quer mais, né? Então está conosco aqui o nosso querido pastorzão, Pastor Léo. Tudo bem, meu pastorzão? Pastor Júlio, meu amigo. Esse cara é fora da curva. Está aqui com você, está com a nossa audiência. É um prazer, uma alegria. Sempre bom, né, pastor, nós estarmos aqui. O pessoal pediu reprise, né? No primeiro programa nós fizemos aqui foi um sucesso, as pessoas comentaram, falaram, e hoje não é diferente, né? A gente está aqui para falar de um tema tão importante, né? O senhor que tem tanta bagagem aí, né, para poder contribuir, falar com as pessoas, acho que isso é muito gratificante a gente ver o reconhecimento das pessoas nesse sentido, né? Que benção, que benção. Pastorzão, eu sei que muita gente aqui que vai assistir a gente já conhece, mas a gente também tem pessoas que não conhecem, né? Sua história, um pouquinho, antes de a gente entrar no tema, só para o pessoal, né, conhecer o seu trabalho, aquilo que o senhor faz, até as outras pessoas que vão conhecer a gente. Fala um pouquinho aí, eu sei que o pessoal já conhece, mas tem muita gente que vai querer saber quem é, porque até o pessoal de fora, tem um amigo meu de fora, né, ele estava assistindo lá, acho que foi em Portugal, ele estava falando, poxa, não conhecia, é teu pastor? Eu falei, meu pastor. Fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, pessoal, aí. Então, gente, meu nome é Leonardo Apicelo, tenho 48 anos, sou pastor, gestor de uma comunidade terapêutica, trabalhamos com dependentes químicos e pessoas em situação de rua. É um desafio muito grande, mas temos prazer muito grande em poder ajudar pessoas que, na grande maioria das vezes, as pessoas ou têm como um grande problema ou têm como alguém invisível, né? Quando aquele ser humano está ali na calçada, as pessoas passam para lá e para cá e é como se fosse um saco de lixo. Ninguém dá valor e se esquece que ali tem o marido de alguém, filho de alguém, pai de alguém. Em suma, ali tem um ser humano, né, que se perdeu em algum momento por questões geralmente familiares, emocionais, por traumas. A droga, ela sempre pega carona com algum trauma, com alguma problemática da vida do ser humano, né? Sim. Que vai potencializar muitas situações ruins na sua vida. E a gente tem se dedicado a isso, são mais de 20 mil pessoas, né? Daria para encher o estádio de São Januário, que ontem estava lotado, hein? Nos livramos. Depois de um jogo do Vasco, a gente tem que fazer terapia. Eu pensei assim, vou trazer a camisa, vou colocar aqui, mas talvez eu fiquei pensando assim, melhor não. O pessoal está falando, está comemorando porque saiu porque não caiu. Não, mas na verdade é para ver se as emoções estão aguentando mesmo, né? Eu vejo comentário, o pessoal lá, quase infartei. Mas é interessante, pastor, o Vasco da Gama hoje tem o segundo maior contingente de torcedores apaixonados entre 14 a 34 anos de idade. Flamengo, primeiro lugar, sim, né? Sim. Nessa faixa etária. E o segundo no Brasil é o Vasco, 14 a 34. O que esse pessoal viu o Vasco ganhar? Nada. Mas eu costumo dizer que é como a vida, né? O Flamengo tira experiências, torcedores, coisas boas das vitórias. Sim. O Vasco tira do sofrimento. O sofrimento fez o vascaíno ficar mais apaixonado, mais... O locutor, né? O narrador ontem do jogo da Globo, o filho dele tem 8 anos de idade e ele participou esses dias de um podcast dizendo que ele não entende
filho de 8 anos de idade, é vascaíno. Ele não diz o time dele, porque obviamente tá lá na profissão de narrar, mas ele diz que não entende e alguns torcedores vascaínos ilustres disseram, cara, realmente você não vai entender. Mas é o nosso sofrimento que faz a nossa paixão ficar cada vez maior. É verdade, porque a gente vê que é uma torcida diferenciada, né? Apaixonada. É uma torcida que realmente ela reivindica ali, tá? Mas ela está sempre presente, sempre apoiando. Isso quer dizer que o sofrimento pode nos acrescentar alguma coisa, né? Sofrimento. Uma boa chave, né? O Flamengo tira da vitória, o Vasco tira do sofrimento. E aí faz com que atraia, inclusive, jovens, adolescentes que não viram o Vasco ser campeão de nada, mas que são atraídos por esse sentimento de luta, né? de batalha, de estar sempre tentando matar um leão a cada dia, né? Verdade. Se livrar do rebaixamento nos últimos minutos de jogo. É isso, né? É verdade. Então, meu pastorzão, só para a gente poder já começar a abrir um pouquinho, a gente vai falar sobre um tema hoje que é bem interessante, acho que as pessoas vão se conectar com a gente, que é para falar sobre liberdade emocional, né? A liberdade emocional, talvez as pessoas pensem, para que serve liberdade emocional? Não, mas a gente vive isso no nosso dia a dia, talvez naquilo que a gente desenvolve, chega uma perspectiva de uma autorrealização, de uma conquista, e a gente às vezes fica meio travado em algumas coisas que a gente deve avançar, que a gente deve olhar e ter um equilíbrio para poder decidir. Olhando um pouquinho para essa questão desse tema, a gente está vivendo um momento gracioso, né, que é a conquista de algo que o Senhor nos deu para a nossa comunidade, que é essa nova casa, essa nova conquista. Eu queria que o senhor conseguisse trazer um pouquinho para a gente essa liberdade, né, desse equilíbrio emocional com essa realização dessa conquista. Fala um pouquinho sobre isso. Foi interessante, pastor, que os nossos espectadores aí terem a oportunidade daqui a pouco de acompanhar. Nós fizemos, revelamos esse novo templo, né, que a gente tem dito que é um novo templo para um novo tempo. Novo tempo para um novo tempo. Esse trocadilho. E Deus nos fez perceber algumas coisas. Primeiro, que em 15 anos de história, nós passamos por etapas, e essas etapas estavam muito marcadas por ambientes, por locais por onde nós passamos. Cada um, né, o pessoal chama carinhosamente de marca 1, e eu não sei onde isso surgiu de maneira natural, porque era o nosso antigo templo, ficava lá na Praça do Carmo, né, ali na região da Vila da Penha, da Penha Circular. E depois de alguns anos, a gente conseguiu ir para um espaço maior, porque a igreja não cabia mais, tinha muita gente. E nós estávamos com um desafio que era cuidar justamente de pessoas em situação de rua e dependentes químicos. E eu pedi a Deus um lugar maior, né, com uma estrutura maior. E aí, quando nós conseguimos manter durante um tempo os 2 imóveis. Então, o pessoal começou a classificar que o templo antigo menor era a marca 1, o templo novo era a marca 2. Sim. E aí pegou. Marca 1. Você está indo para onde? Eu vou lá na marca 1. Porque era a primeira. E marca 2 foi a sequente. Posteriormente, depois de anos de trabalho, estruturamos, deixamos um templo lindo, né, muito bem planejado, confortável. Nós tínhamos ali brinquedoteca, que era nível de parque, legal, de parquinho, de escola, de jardim de infância, de colégio particular, salas todas climatizadas, um ambiente muito acolhedor. A igreja estava muito bonita, né? Nós fizemos um trabalho de cerca de 10 anos construindo um lugar para acomodar o nosso povo. E depois de cerca de 10 anos, Deus deu uma direção que eu tinha que entregar para a instituição, que era dividido, né? Nós tínhamos no terceiro andar 40 leitos. E nós tratávamos essas pessoas com situação de drogadição lá no nosso sítio na Praia de Mauá.
Só que como Mauá é um lugar mais difícil de uma articulação para emprego, a gente acredita muito na ressocialização, Sim. na reintegração desse cara que perdeu trabalho, oportunidades por causa da droga, e agora a gente tem que reorganizar a vida dele, né? Uhum. O nosso plano terapêutico é feito dentro de uma reorganização da vida. E aí a gente precisava de um lugar para que ele entrasse e um lugar para que ele saísse. Ou seja, dentro do plano terapêutico, o cara iniciava a caminhada dele nesses 40 leitos. Depois de aproximadamente um mês, ele era transferido para o sítio. E depois de 7 meses, 6 meses, ele voltava para que a gente pudesse encaminhar ele para trabalho, Uhum. para a escola, né, para um pré-vestibular, para que ele pudesse realmente sair de lá encaminhado para o mercado de trabalho, para ressocializado, Sim. reintegrado à sociedade. E aí dividimos durante alguns anos esse espaço. Só que ambos os trabalhos cresceram. A igreja tinha sua vida, o instituto sua vida, e caminhava de maneira harmoniosa. Mas quando Deus nos pede algo, né, nós não sabíamos a proporção que o trabalho do nosso instituto chegaria. Né? Hoje nós estamos caminhando para 200 leitos, eram 40. Nossa. Quadruplicou, né? Enfim, 4 vezes mais o tamanho. E Deus me fez um desafio. Disse assim, lembra de Abraão que entregou Isaac? Pois você vai pegar o que te custou, o que você sonhou e planejou, vai entregar para que você possa iniciar um novo plano. Então, essa liberdade, né, de poder seguir a vontade de Deus, ou seguir um sonho, ou seguir uma direção, ou seguir sabe, a intuição de que você precisa fazer algo, Sim. você primeiro tem que se libertar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Sim. Eu poderia, naquele momento, olhar para aquele imóvel e dizer assim, não, e se? Uhum. Como é que eu abandono algo que eu construí a duras penas? Não, eu tô apegado. Não, a igreja não vai aceitar, as pessoas não vão aceitar. Mas essa liberdade é justamente a possibilidade de você andar sem amarras. Acho que é muito legal isso que você está falando quando a gente está debaixo de uma palavra, né? Uhum. E acho que é isso que move a gente. Essa palavra que você estava, quando o senhor fala assim, entregar o meu Isaac, é a gente entender que a gente tem uma provisão. É isso. Né? E eu lembro muito bem essa palavra que um dia o Senhor direcionou na minha vida, que Deus ele não é Deus de improviso. Ele é Deus de provisão. Que ele é Deus de provisão. E hoje a gente está aqui trocando justamente para as pessoas entenderem isso, porque se ela não tiver essa consciência dessa liberdade emocional, de um equilíbrio, ela não vai conseguir enxergar justamente esse poder que existe nessa palavra para transformar a vida dela. Né? Exato. Então, acho que as pessoas, elas vão... Só para a gente poder continuar, tem um vídeo aí que nós conseguimos que fala um pouquinho dessa trajetória, e a gente vai voltar justamente nesse fato. A gente vai colocar um vídeo para você assistir, só para você entender como isso pode te ajudar, tá bom? Com você aí. Assiste esse vídeo com a gente e a gente já volta rapidinho. Nossa, 15 anos. Parece que piscamos e o tempo voou. Quem diria que viveríamos tudo que vivemos nos lugares em que vivemos? Falando em lugares, quem se lembra da nossa primeira casa, hein? Foi aqui onde tudo começou. Nossos primeiros passos como igreja foram vividos aqui. Vivemos a Avenida Brasipina 874 na totalidade do que poderíamos viver. Chegou o tempo de viver algo maior. Aí então fomos para a famosa Marca 2. Aqui pisamos no chão da maturidade, estabilidade e muitos milagres. Aqui vimos crianças virarem adultos, solteiros virarem casados e a família da fé aumentar. Só que é impossível falar da marca de Cristo sem mencionar obediência e entrega. Cumprimos todo o plano de Deus para a Avenida Brasipina 714.
nos despediríamos do espaço, mas permaneceríamos na mesma avenida, na mesma calçada e seguindo sempre na mesma direção. Chegou a hora de dar tchau para a marca 2. Vamos para perto, ou melhor, para o lado. Prazer, marca 3. Assim como Jeremias, a marca 3 representa para nós a grande olaria de Deus. Como um vaso nas mãos do oleiro, fomos levados a ser renovados, remoldados e preparados para algo maior. Na nossa história sempre foi assim. Toda vitória sempre foi precedida por lutas muito grandes. E quantas lutas não enfrentamos até aqui, hein? Em Deus, mais uma vez, cumprimos o propósito de Deus na Avenida Braz de Pina, 706. Agora, chegou a hora de darmos mais um passo. E só para lembrar, sempre na mesma avenida, na mesma calçada e na mesma direção. Seguindo para o centro da vontade de Deus. Hoje, o nosso coração é só gratidão, motivação e expectativa para os próximos dias. Todo aniversariante merece ganhar presente. Em seus 15 anos, que marcam um novo tempo, a marca de Cristo merece um presente do tamanho da sua história. Não somos mais crianças, nem adolescentes. Crescemos! Mas, pastora, não fomos só nós quem crescemos, não. E para esse novo tempo, Deus nos deu a marca 4! A marca 4 tá aí! É o nosso presente de aniversário, marca de Cristo! Conta comigo aí, conta comigo. 2, 3 e 4! É o novo, a nossa nova casa! A glória do Senhor! Do novo tempo! Do novo tempo! A glória do Senhor! Um novo templo! Nossa nova Um casa! novo templo para um novo tempo! Nossa, emocionante, né? É, pastor. E bota emoção nisso. E é interessante que a gente pode acompanhar, né, nessa trajetória. A gente estava conversando aqui falando justamente sobre essas etapas. Como é importante, né, a gente viver essas etapas na nossa vida. E as pessoas, às vezes, elas estão em casa, elas precisam entender isso. Porque, eu vou usar até uma teoria aqui de Maslow. Ele fala sobre esse processo que a gente precisa viver ali, esse processo fisiológico, a parte de segurança, a parte de autoestima, né? E a autorrealização. São fases que a gente vive nessa construção, e se isso não estiver bem ajustado, eu acredito que esse processo que aconteceu ali, Sim, ele mostra todo esse processo, né, de não pular essas etapas, sim, né, pastor? Eu acho que isso é importante. Se eu podia falar pra gente, eu acho que ficou bem Isso nítido é algo ali. libertador. Essa emoção que o senhor coloca ali nesse, né, dessa autoconquista, dessa autorrealização de chegar numa etapa, mas precisa ter passado por esse processo todo. Pessoas que ficam apegadas
a uma roupa que não cabe mais. Sim. A uma camisa, uma calça, a um vestuário que não cabe mais. E às vezes nós estamos progredindo, nós estamos vendo oportunidades surgindo em nossas vidas, mas essa liberdade tão importante, liberdade emocional, psicológica, familiar, Sim. né? Quantos familiares sofrem de maneira equivocada porque olham para o filho e querem manter o filho aprisionado, né? Aquele famoso a síndrome do ninho vazio, a mãe que não quer ver o filho progredindo, o filho diz, olha, pintou uma oportunidade para eu trabalhar no exterior, ter oportunidade de estudar numa faculdade na Europa, nos Estados Unidos, e a pessoa olha e diz, mas como assim? Como eu viverei sem você? Justamente. Como eu viverei sem estar preparando ali a sua janta, o seu lanche? Aí o pai e a mãe têm que perceber que ele está aprisionado emocionalmente, o filho. E que ele precisa viver esse desafio. Que mesmo que às vezes... precisa viver esse desafio. Que mesmo que seja meio, vamos dizer assim, que cause medo, né? Que cause aí uma insegurança. Mas o que é importante é entender que ela já viveu outras situações que já construíram essa segurança na vida dela, e em outras situações, e que virão outras que vão trazer essa insegurança, mas vai trazer aprendizado. Sim. Né? Eu acredito que é justamente, acho que é esse processo de entender que essa base da família é lidar com essa dor, mas com esse medo, mas sem sofrer tanto. Né? Entendendo que essa provisão é porque ela tem algo que já é uma base. E essa base ela é fundamental, né? Então é muito gratificante a gente tá vendo esse processo todo acontecendo e vivenciando isso junto. E levando com a gente, não só as famílias que estão fazendo parte ali, a vivenciar isso na sua vida, no seu dia a dia, nos seus sonhos pessoais. Né? Porque eu acredito que esse equilíbrio emocional e espiritual, porque a gente vê que o equilíbrio emocional ele vem de uma transcendência, de uma tomada de decisão espiritual, adultíssima, vamos dizer assim, que a pessoa acerta, né? Então, é muito importante esse processo de transição. Pastor, tem várias pessoas aqui com a gente, deixa eu tentar ver se eu consigo já falar. A Mônica Pontes está aqui dizendo boa noite para esse pastorzão Leonardo. Mônica, né? Beijoca no coração. A Lidiane Machado está dizendo boa noite, né? A Ana Pinho também está aqui, boa noite. Aninha. Luciana Ramos também está conosco aqui. Douglas Manassés também está conosco. Esse é fera. Esse aqui é o cara que eu vou sugerir que você convide. Convite feito. Tá feito aí, Manassés. Tá feito o convite. Manassés tem uma história extraordinária e uma responsabilidade hoje no cenário da política sobre drogas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Esse cara viveu aprisionado pelo crack durante anos, andando nas ruas, nos becos daquela famosa Cracolândia, né, que eu já ensinei aqui, que não se chama Cracolândia, cena de uso. Na nossa última participação aqui, que é uma maneira deselegante, vulgar de se mencionar, porque imagina, você estigmatizar a rua, né? Deus livre e guarde, e acontece de ter usuários usando crack na porta da sua casa e alguém diz assim, você não mora ali na Cracolândia? Nossa, pesado. É ali você mora ali na esquina da Cracolândia. Não. É uma cena de uso, atores ali participando daquilo, mas que não podem ser nem estigmatizados, nem aqueles que estão no uso abusivo de drogas, nem tampouco aquele lugar. Então, Manassés passou anos ali, né, na vulgarmente chamada Cracolândia de São Paulo, aquela multidão de pessoas para lá e para cá usando crack e fora de si. E esse cara hoje, ele é superintendente terapêutico do governo do estado, uma posição importantíssima na luta e no empoderamento das comunidades terapêuticas. Sim. Eu tenho uma gratidão muito grande pela vida do Manassés e
Tá estendido aí, Tá estendido o convite para participar aqui com o pastor Júlio, no Humanamente aqui, que vai ser sensacional. Está conosco aqui também a nossa pastora Joyce. Beijão, pastora, tá? Márcia Santos também está com a gente, tá? Então, vocês que estão assistindo a gente, se quiser fazer pergunta, tá? Vocês devem participar com a gente. Faz aí perguntinha, ajuda a gente nesse programa, porque nós fazemos ele justamente para poder dialogar com você, porque aqui é o Humanamente Falando, né? Então, pastorzão, vou chamar mais um comercial rapidinho, a gente já vai voltar na continuidade falando sobre, abrir um pouco mais esse tema aí pra gente poder falar justamente desse processo que a igreja tá vivendo, tá bom? Maravilha. Fica com a gente aí, vamos mais um comercial aí e a gente já volta. Tchau, tchau. Pra que pagar caro? A Atom protege o que você ama e o que você tem de forma simples e descomplicada. Para o seu veículo, oferecemos proteção contra roubo, furto, colisão e danos naturais. E mais assistência 24 horas, com até 500 quilômetros de reboque, chaveiro, auxílio pane seca e pneu furado. E ainda leva o adicional de troca de para-brisa grátis. E para a sua casa, temos chaveiro, encanador e muito mais. Preparamos um clube premium que dá prêmios para você que paga em dia. Na Atom, é você que manda. Escolha o plano que mais se parece com você e economize. Acesse o site www.atom.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp e redes sociais. Pessoal, você quer conhecer um pouquinho sobre a Atom Proteção Inteligente, né? É só você fazer o contato aí, o link que apareceu para você nesse vídeo, tá? E você vai ter maiores informações, tá bom? Pastor Léo, para a gente falar um pouquinho sobre esse processo que hoje estamos vivendo, nesse quarto, vamos dizer, a quarta estação, né? Quarta estação. Como é que é isso? Estamos numa expectativa grande, cara, porque não tem a ver com o tamanho do local. Uhum. É um espaço icônico, né? Uhum. Foi uma igreja no centro da Penha, no coração da Penha. Há quem diga que há décadas e décadas atrás foi um cinema, né? Tem o layout de um cinema, uhum. Mas foi supermercado, né? Um grande supermercado da região na época, né? Que atendia ali a Vila Cruzeiro, antigo, o centro da Penha, né? Era Paz Mendonça. Paz Mendonça. Foi disco, aí o Paz Mendonça comprou o disco e virou Paz Mendonça, e ele fazia concorrência antigo, com as sendas que ficavam onde é o Guanabara hoje. Então, nossa, tem uma história, né? Eu procuro saber, porque, né, a questão geográfica, a questão da história daquele lugar, uhum. né, tudo isso é importante para você entender em que rumo a coisa está caminhando. Sim. Né? E a gente falou muito sobre essas estações, pastor Júlio, sobre marca 1, 2, 3 e 4, e para chegar nessa quarta estação, nessa quarta etapa, nesse quarto imóvel, que, como eu disse, é grande, é icônico. Uhum. Foram 26 anos de uma das maiores igrejas do Brasil e do mundo. Uhum. Né? Alguém disse assim, pastor, eu nunca vi uma igreja dessa denominação fechar. Uhum. Sim. Né? Mas fechou, e eu estava atento. Alguém me disse, olha, botaram uma placa de aluga-se. Passou 3 meses fechado, a gente começou a conversar e negociar. E tudo isso, né, essas etapas da vida, essas etapas marcadas por lugares que marcam etapas. Por isso a necessidade dessa liberdade de você poder entender que você está transicionando para um novo tempo. A gente está usando esse slogan, né? Uhum. É um novo templo para um novo tempo. Uhum. O templo anterior marcava um tempo de amadurecimento, de ressignificação, de avaliação, né? A pastora Joyce, no vídeo, ela disse que foi a olaria de Deus, uhum. onde a gente foi remoldado, amassado,
onde Deus nos deu uma formatação diferenciada para conseguir ser aquilo que somos. Né? Porque você cresce e não deixa de ser quem você é. Sim. Você continua o Júlio, Sim. eu continuo o Leonardo, só que eu não sou o Leonardo de 15 anos atrás. Sim. Não sou o Leonardo de 20 anos atrás. Eu não sou o Leonardo de 48 anos atrás. Eu cresci. Sim. Né? Os pelos ficaram brancos, estão perdendo a tonalidade escura, a gente vai amadurecendo, as rugas vão aparecendo, mas a gente vai entendendo que cada etapa tem a sua importância. E na vida da nossa igreja, uma das coisas significativas é que por cada lugar que nós passamos, além de ser marcados, nós marcamos. O único espaço que ainda não é nosso é a marca 1, mas continua sendo uma igreja. Passou lá no vídeo, é uma igreja evangélica, que continua cumprindo a missão de pregar o evangelho. Sim. A marca 2 e 3 agora estão dentro do Instituto Social Marca de Cristo. Viraram legado para cuidar de vidas. A marca 3, que é onde nós ainda estamos, as salas vão virar um complexo educacional. Serão cursos implantados. Já fazia parte do nosso planejamento, mas agora com uma abrangência maior. Nós estamos fazendo uma parceria, estamos costurando uma parceria com uma escola para implantar mais de 100 cursos profissionalizantes. Legal. Que vão atender tanto aos usuários do nosso equipamento, do nosso trabalho, da nossa UCT, né? UCT quer dizer Unidade de Comunidade Terapêutica. Tanto na nossa UCT, ela vai se estender para a comunidade ao redor, né, para fora e para dentro. Então ela vai ser bidirecional, ela vai atender os nossos acolhidos que estão ali todos os dias precisando desse empoderamento, dessa reformulação de vida, legal, dessa reorganização. O cara chega lá sem perspectiva por causa das drogas, por causa do crack, por causa de uma vida de situação de rua, de vulnerabilidade. E aí você consegue dar ele um curso, consegue dar ele uma formação, porque lá já está funcionando e vai se intensificar a formação de ensino fundamental e médio. Semana passada nós tivemos um encontro de casais. Aí eu olhei para aqueles 20 casais que estavam ali participando do encontro e havia uma cerimônia que a gente não pode contar, tal, mas de repente eu olhei para quem eu casei e os 3 casais que estavam lá, olha que interessante, os 3 casais foram de recuperados. Que nós não apenas demos a oportunidade de entrar no plano terapêutico e sair do crack, sair das drogas, sair da cocaína, sair do álcool, como nós tivemos uma parcela de abençoar a sua família, dando a eles um casamento. E os três que estavam lá, estavam casados e formados no Instituto Social Marca de Cristo. Legal. Os 3 no ensino médio, os 3 se formaram, os 3 se ressignificaram, os 3 cresceram. Então, quando a gente diz que nós estamos indo para uma nova etapa, para um templo novo, a gente sabe que isso vai acrescentar na Igreja Marca de Cristo, mas nas famílias. Mas nas famílias. As pessoas que estão ali. Vai acrescentar, porque nós vamos ter ali, estamos fechando um preparatório militar. Então, a pessoa vai com a família dela para a igreja e, além de ser abençoada no quesito espiritual, né, no escopo espiritual, ela está sabendo que o filho dela vai iniciar um curso de preparatório para amanhã ser um militar, ter uma carreira estabilizada nas Forças Armadas. Muito legal fazer um isso, concurso pastor. Público. Olha como a igreja é um ambiente de crescimento. Sim, de estrutura e justamente de trazer essa liberdade emocional, de fazer com que as pessoas, às vezes, porque eu percebo que as pessoas, às vezes, elas ficam meio retidas, né, bloqueadas por causa do medo. Né? Se a gente for falar, eu me lembro, aqui lembrei de uma história, né? Eu vou até chamar depois ali, mas eu lembrei de uma história que o senhor me orientou para conhecer o Coliseu.
Foi. E se a gente for falar sobre o Coliseu... Você estava indo para Roma de mochileiro. E eu falei, cara, deixa... Você nunca foi, nunca fui. E eu vou te orientar, porque eu já morei na Itália, conheço bem Roma, já fui várias vezes, vou te orientar como você andar lá. Sim, sim. E aí, assim, a gente conhecer esse lugar icônico. Porque a gente falar sobre o Coliseu é a gente saber que tem toda uma história, uma trajetória, né, do que acontece ali, que causa, às vezes, esse receio, mas se a gente olhar hoje, como aquilo marca a história, principalmente do cristianismo, né? E aí eu conheci lá o Cárcere Marmetino, né? Que é tremendo. Então, eu estou trazendo isso para agora, esse lugar icônico que está sendo ali, esse processo de transição nessa estação, que realmente as pessoas ficam um pouco receosas, mas isso produz esse avanço, esse crescimento, essa perspectiva de crescer e de ver que coisas grandes estão por vir, estão vindo e estão chegando. Então a gente tem que, às vezes, manter esse equilíbrio para poder saber que, às vezes, somos limitados dentro da nossa humanidade, às vezes não conseguimos alcançar, mas a gente vai vivendo. Ao tempo que a gente vai vivendo, a gente vai se familiarizando com esses lugares que são tão importantes na nossa trajetória. É verdade. É assim. É verdade. São lugares que marcam. O Coliseu é uma das 7 maravilhas do mundo, né? E falando sobre essas 7 maravilhas, eu vou chamar aqui um outro vídeo que fala sobre algo que marca também, que está numa dessas, assim, vamos dizer assim, é uma das maravilhas no campo mundial. Assiste esse vídeo aí com a gente aí para vocês acompanharem. É o Instituto Social Marca de Cristo, junto com a CEPREDEC, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Templo do Futebol, que é o Maracanã, o nosso Maraca. E nós estamos aqui, ó, dando o pontapé inicial para o programa Prevenção Presente, Gol da Prevenção. Vamos dar de goleada nas drogas que só trazem derrota e fracasso. Mas acreditando que a prevenção é possível, que viver sem drogas é o melhor caminho, nós vamos fazer um gol de placa. Gol da prevenção. Olha o povo apoiando aí, ó, esse programa extraordinário. Gol da prevenção. Que lugar icônico. Icônico. Maraca. Eu ouvi esses meninos, né, contar um pouco dessa história. Fomos convidados, né? Há minutos atrás eu estava falando com o pessoal do governo do estado que agora os meninos vão participar de um evento lá no centro, e nós temos um coral com cavaquinho, né? Mistura flauta, mistura vários instrumentos, mas principalmente o nosso tradicional samba, né? Então tem um coral, mas com um grupo de samba. Então o pessoal canta e vai naquela pegada de samba, cantando música popular, hinos, enfim, uma mistura de tudo quanto é música boa. E o pessoal estava já confirmando, dizendo, olha, dia 2 tem a apresentação dos meninos. Legal. E quando a gente foi convidado, eles disseram, olha, nós vamos iniciar uma campanha chamada Gol da Prevenção, porque a prevenção é o melhor caminho, né? Depois que a pessoa tem um contato com as drogas, a estrada se torna muito mais complexa, um caminho muito mais difícil. Então, para fazer o caminho de volta, existe toda uma batalha, uma luta. Então, o melhor é não entrar nas drogas. A prevenção é o melhor caminho. Conversar com seu filho, conversar, porque ele está num ambiente hoje familiar em que, infelizmente, no ambiente escolar, que infelizmente hoje há a proximidade das drogas lícitas e ilícitas a todo momento. Né? A constatação estarrecedora de que muitas crianças estão usando drogas dentro da escola. Pegando o liquid paper, né, o corretivo, deixando endurecer, esfarelando e inalando aquilo. Meu Deus. Então,
as famílias, os pais precisam estar sempre atentos e o poder público precisa estar sempre fazendo campanhas de prevenção. Sim. Né? Empresas precisam fazer campanha de prevenção, porque quando um funcionário, por algum motivo, entra nas drogas, ele traz um prejuízo terrível para aquela empresa. Né? Uhum. São faltas, ele deixa de ter uma efetividade, de produzir, ele pode acabar promovendo um acidente, né, por estar sobre o uso abusivo de drogas e substâncias, enfim. E quando eles nos chamaram, eu disse para um grupo, né, a gente sorteou, são 150 homens, quase 200 homens hoje, e a gente teve que sortear para alguns, haviam ali alguns monitores, haviam ali algumas pessoas que já se recuperaram, né, que estão já há anos conosco, 14, 10 anos, e são flamenguistas doentes, então eles vão contemplar aqui monitores, ex-residentes e residentes que estão, né, no momento lá na instituição. E aí eles não acreditaram. Nós vamos ao Maracanã. Um lugar icônico. Um lugar icônico. É isso. Viver aquilo. E a minha pergunta era, eu fiz essa pergunta para alguns, e um deles foi entrevistado, né, por alguns meios de comunicação, pelo Flá TV, jornais como a Tupi, enfim, por alguns meios de comunicação. E eu lembro que o seu Jailton disse: eu nunca tive oportunidade de estar num lugar desse, porque eu vivi anos e anos aprisionado pelo álcool e pelas drogas. Então você vê, às vezes no Maracanã vem um turista de outro país para conhecer um dos mais icônicos estádios do planeta. Sim. Né? Sim. Que tem uma história. Uma história riquíssima. Né? Garrincha, Pelé. É o estádio do país do futebol. Do né? país. Do país do futebol. Foi, durante muitos anos, o maior estádio do mundo. Sim. Né? Não é mais, mas já foi. Sim. E é o mas tem um peso, né, no ambiente da questão do futebol no mundo inteiro hoje. É o templo do futebol. É o templo do futebol, como ele é carinhosamente chamado. Sim. E aí, quando eles disseram, olha, eu estava tão perto, mas tão longe. Como é que essa prisão essas pessoas conseguem, às vezes, não ter dentro dessa questão, porque tem a questão comportamental, que é questão social, comportamental, mas tem toda ali uma questão emocional, que a pessoa tá travada, ela tá praticamente aprisionada dentro de um meio que ela não se vê fora disso. Pastor, ela não se vê digna. Sim. Às vezes a gente tem muito essa questão de levar os nossos acolhidos para lugares que vão destravar a mente deles. Não se vê merecedor. Não se vê merecedor, exatamente. Eu não sou digno de estar aqui. Eu, uns anos atrás, eu tive a experiência de levar um grupo que estava me acompanhando numa atividade no Habib's, para comer esfirra. E o espantoso foi que eu pedi inicialmente 350 esfirras. Quando a atendente estava anotando, né? Hoje eles fazem com uma maquininha, mas na época era com uma caneta mesmo. Quando ela olhou para minha cara e ela ouviu quantas, eu falei, 350 esfirras. Ela, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, minha filha. Então o senhor vai levar, podia ser para viagem, para uma festa. Eu falei, não, é para comer agora. 350 esfirras para comer agora. Ela tomou um susto, mas aí os meninos foram entrando, né? Nós estávamos com vários carros, de vários voluntários estavam nos ajudando. E aí eles foram entrando, eu falei, olha, eu preciso de mesa. E eu não me lembro agora, mas eram uns 20, 30 que estavam comigo, né? E aí fomos formando aquele mesão. E um dos meninos disse assim, pastor, o senhor acredita? Ele falou chorando, tô lembrando aqui, ele falou chorando, emocionado. Ele falou, eu nunca entrei num lugar como esse, na minha vida. Eu nunca entrei no restaurante. Se você perguntar se ele não teve dinheiro, ele teve dinheiro. Às vezes comete furtos de transeuntes. Sim, sim. Vende ali materiais recicláveis. E aquele dinheiro vai à mão.
geralmente a droga, ela entra como prioridade. Uhum. Então, o ser humano esquece a fome, esquece suas necessidades sociais, né, de estar no Maracanã, Sim. de estar num ambiente como aquele. Pisar na De pisar grama naquele do lugar. Maracanã, ali, né? Mas aí é complexo, porque ele tá sujo. Porque Ele tem dinheiro, mas ele tá sujo. Ele tá descalço. Ele tá mal vestido, ele tá cheirando mal, então ele não se vê pertencente daquele lugar. Até quando mesmo, eu acredito que muitos deles estão, né, nesse processo, que já não estão mais, até mudar essa mente, porque a mentalidade, às vezes, é difícil, às vezes, você até lava a pessoa até toma um banho, bota um chinelo, mas a mentalidade ainda é uma mentalidade ainda travada emocionalmente, e ele se vê sujo. Né? Não se vê digno, não vê que não tem dignidade para estar ali dentro de um Habib's, por exemplo, não, né, comendo uma esfirra. Dizem que um homem estava carregando um saco com uma trouxa, com roupas, com seus pertences, porque ele era andarilho e vivia em situação de rua. E passou uma carruagem de um nobre que olhou aquele homem andando com os pés descalços, cansado, ofegante, e parou a carruagem e disse assim: meu senhor, você está indo para a cidade? Ele disse: estou. Você tem aonde ficar? Ele disse: não, eu não tenho casa. Você entre, por favor, na carruagem, na minha carruagem, porque eu vou te levar para a cidade. E eu tenho uma casa na cidade, você é meu convidado. Eu quero que você durma lá essa noite, eu vou te dar um alimento, uma comida quente. E ele entrou na carroça, na carruagem, e eles andaram por alguns quilômetros, e eles conversando, e o dono da carruagem, uma pessoa muito boa, reparou que ele estava com a trouxa em cima dos ombros. E ele perguntou: meu nobre, por que você não tira esse peso dos ombros e coloca aqui em cima? E ele disse: o senhor já me fez um favor tão grande. O senhor já me convidou para comer na sua casa. O senhor me deu um abrigo para passar a noite. O senhor deixou eu entrar dentro da sua carruagem. Eu não podia pegar esse peso e colocar dentro dela. Eu achei que seria demais, abuso demais por tudo aquilo que o senhor já fez. E aquele homem disse: mas meu nobre, meu amado, o peso já está aqui. A única diferença é que você continua colocando ele nos ombros. A carroça que está carregando você, os cavalos que estão carregando você e esse peso é o mesmo. Então muitas pessoas não se veem realmente dignas. Elas estão aprisionadas a uma sacola, a uma trouxa existencial. Exatamente. De relacionamentos, de emoções, aonde ela acha: não, eu vim até aqui, mas eu não posso me livrar da minha trouxa. Sim. Eu tenho que mantê-la nos meus ombros. Ei, tire ela dos seus ombros. Sim. A vida permitiu, Deus permitiu que uma carruagem passasse no seu caminho. Se desapegue do peso. Sim. A Bíblia diz Sim. que Jesus veio para nos aliviar. Sim. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas às vezes a pessoa diz assim: eu não consigo. É como se fosse uma bola de ferro daqueles prisioneiros das cadeias americanas. Sim. Presa em seus pés. E o peso dela já está sendo carregado. Já está sendo carregado. É só ela descansar. Só descansar. Se vê merecedora. Sim. Então eu acredito que hoje, essa nova estação desses lugares icônicos que nós colocamos aqui, é viver esse tempo de tirar essa sacola e descansar e contemplar isso. A marca de Cristo aproveitar. vai viver um novo
tempo no novo templo, pastor, num lugar lindo. A gente tem levado os engenheiros ali para nos ajudarem a formular tudo aquilo ali. E vai ser uma experiência tão marcante, sabe? Quando o vídeo da apresentação, o senhor estava lá, o senhor lembra muito bem, quando nós fizemos uma transmissão ao vivo no telão da igreja, mostrando a nova casa. Ali passou o vídeo como todo, né, já editado. Mas aconteceu ao vivo. Aquele primeiro momento até a marca 3 estava passando num vídeo gravado previamente. Sim. Aí me veio à mente, peraí, eu poderia ir lá gravar a marca 4, o novo templo, e o pessoal eu ia estar lá, mas eu vou fazer isso ao vivo, eu vou fazer o uso da tecnologia. Hoje a internet nos possibilita isso. E aí eu deixei o motorista, um diácono, um presbítero, com a minha chave e mandei parar o carro do outro lado e disse assim, fique com o carro preparado. Quando eu sair, eu quero que você esteja na porta para nos levar para o centro da Penha. Mas eu não falei para onde era, porque ele não sabia. Era um segredo que ninguém sabia. Eu falei com os pastores, falei com o senhor, falei com os pastores da marca, mas a igreja, até para que os pastores nos cobrissem, orassem, mas eu não falei com os membros, com as ovelhas em geral, né, com os obreiros. Fiquei resumido aos pastores. E aí, o rapaz da mídia, eu falei com o líder da mídia, disse, olha, eu preciso de alguém para fazer uma transmissão ao vivo pelo celular, pelo iPhone, que é usado lá pela mídia, e é externa, é num lugar, mas é onde? É no lugar. E aí o rapaz também foi sem saber para onde estava indo. E quando nós chegamos, esse rapaz começou a gravar, eu falei, grava a placa, o endereço da rua ali, Avenida Braz de Pina. Porque nós tínhamos também a lógica de que nós, nesses 15 anos, não deixamos de estar na mesma rua, na mesma calçada e na mesma direção. Nós não mudamos a nossa essência. Sim. Nós vivemos estações diferentes, momentos diferentes, Sim. tempo diferente, emoções diferentes, expectativa diferente, mas sendo quem nós somos, marca de Cristo. Sim. A gente não mudou a nossa essência. E quando ele estava assim, transmitindo, e ele não sabia o que nós estávamos fazendo, ele estava só obedecendo. Eu disse assim, tá vendo ali? Aí estava na esquina, aquele prédio de quarteirão, de esquina a esquina. Eu disse, é a nossa nova casa. Ele começou a rir, chorar. Ele disse, que isso, ali? Eu falei, ali. Eu falei, E quando entrou transmissão ao vivo, porque eu saí, eram 3 minutinhos de um lugar ao outro, 5 minutos. Quando eu saí da transmissão gravada e saí correndo enquanto o povo estava assistindo sem ninguém perceber, eu e a pastora Joyce, com esses dois obreiros, né? E quando a gente chegou lá e transmitiu ao vivo, as crianças começaram a chorar. Sim. Enxergando que Deus estava proporcionando para elas algo grande, algo diferente, algo novo. Então nós queremos profetizar para você, tem algo novo para 2024, para a sua vida. Aproveitando, pastorzão, essa tua fala, a gente já está chegando no final. Eu acredito que esses vídeos, assim, hoje, a marca de Cristo ela é uma referência no estado do Rio de Janeiro. Então, ali o Maracanã, o senhor está ali junto com o governo do estado, no Maracanã, levando uma mensagem. Hoje estamos no centro da Penha ali, e eu acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir uma mensagem, que essa mensagem para ela se sentir digna, fazendo parte disso, porque é uma mensagem. É uma mensagem que leva... A gente vive as estações, Sim. mas a gente leva a mesma mensagem. E eu acredito que essa mensagem, ela, como uma mensagem das pessoas sabem onde é o Maracanã, a mensagem que vai no mundo inteiro. Porque pessoas vão ouvir esse vídeo, vão assistir esse podcast depois, vão assistir depois. E eu queria que você deixasse essa mensagem para aquela pessoa que precisa deixar, descansar, e também aquele que, de repente, quer fazer parte, que quer ser desafiado a fazer parte disso. Deixa essa mensagem, aquela câmera ali é sua. Eu quero te convidar agora a viver conosco esse novo tempo. A Marca de Cristo é uma igreja, como o pastor Júlio falou, né, que tem uma missão diferenciada. Ela não é melhor nem pior do que nenhuma igreja, mas ela é diferente.
nós enxergamos e entendemos que Deus tinha uma missão diferenciada para a Marca de Cristo. Tem sido assim. Aonde Deus tem nos permitido ir, pastor Júlio, pessoas têm olhado e dito, uau, que igreja diferente, que proposta diferente, que desafio diferente, um desafio grande de fazer algo diferente, de ser uma igreja que se move não só para dentro das quatro paredes, mas também ela é uma igreja autêntica, eclésia. Ela é uma igreja que se move para fora. Se você deseja viver esse ambiente de igreja, se você quer viver esse novo tempo conosco, nós estamos nos preparando para em janeiro inaugurar a nossa Marca 4. Significativa. Vai ser um marco na história de todos aqueles que vivenciarem. Pastor, o layout da igreja é diferente. Tudo diferente. Nós estamos preparando uma igreja. Para você entender, nós não teremos um templo com uma estrutura convencional. O altar, ao invés de ser aquele altar que é um templo grande, muito grande, é um quarteirão quase, eu vou estar aqui na última cadeira e o pastor está pregando, o pastor Júlio está pregando lá no final. Não. Deus nos deu a direção de fazer uma igreja onde o altar, o púlpito, o local de adoração vai ser no meio do templo. Ela vai ser em 360 graus. Eu estou tendo uma dificuldade com os técnicos de som, as empresas, o engenheiro de som que vai lá e diz, meu Deus, mas é difícil, né, fazer esse layout de 360 graus. Eu disse, não tem outra opção, porque foi Deus que mandou. Então tem que ser assim, mas o senhor não tem que mudar, vai ser assim, porque as pessoas vão se sentir em volta, parte daquele ambiente, né? Uma acolhida, olhando sempre para o centro. Ela não está olhando para o pastor, ela está olhando para o centro. Ela não está olhando para o ministério de louvor, para o ministério de dança, ela está olhando para o centro. O centro, a palavra, sim, as orações, as mensagens que não são de autoestima, são de estima do alto. Legal. E são de autoestima também. Legal. Né? É autoestima em cima do alto. Então, aquelas mensagens que vão fluir vão ser cristocêntricas e vão atrair para o centro. Então, se você quer fazer parte desse novo tempo, nós vamos te convidar. Nós começamos na Avenida Braz de Pina 874, marca 1. 2 anos depois, passamos para a Avenida Braz de Pina 714. 10 anos depois, 11 anos depois, passamos para a Avenida Braz de Pina 706. E agora estamos indo para o coração da Penha, para a Avenida Braz de Pina 250. Na antiga igreja... Não posso falar. Mas uma das igrejas mais conhecidas do Brasil, que fez um trabalho evangelístico muito grande, através do bispo, da emissora de TV que eles compraram. E aí você já sabe qual é a igreja, mais ou menos. Pastor, deixa as redes sociais, o contato. Marca de Cristo. Você vai encontrar lá na Marca de... Instagram. Marca de Cristo, Instagram, @Marca de Cristo. Igreja Marca de Cristo ou Instituto Marca de Cristo. Você botou Marca de Cristo, ou você vai encontrar a música da comunidade evangélica da Zona Sul, eu tenho a marca de Cristo em mim, ou você vai encontrar a Marca de Cristo. Se você encontrar a música, louve, cante, mas não é ainda a Marca de Cristo. Marca de Cristo com um layoutzinho lá de uma coroa de espinho, uma face, né, uma silhueta da face de Cristo Jesus. Nossos cultos são aos domingos, às 9h30 da manhã, às 18h30. Ainda estamos na Avenida Braz de Pina 706, ali no coração da Penha Circular. Frente ao BRT, entre o BRT Guaporé e Praça do Cabo. Vem fazer uma visita, vem nos conhecer, venha fazer parte desse novo tempo e venha ter liberdade espiritual, psicológica, emocional, porque há alguém que nos liberta. Amém. Pastorzão, muito obrigado, tá, pela sua presença. É sempre muito bom ter o senhor aqui. Enriquece, né, o nosso programa. E quero desde já estar deixando para todos que estão assistindo a gente, tá? Você que quer
acompanhar mais desse programa, ele vai vir com reprise na próxima terça-feira, tá? Na TV Metropolitana Rio, tá? É só você assistir aqui no canal, tá? Da TV Metropolitana Rio, ou pelo Soul TV também. Você pode baixar o Soul TV e colocar lá TV Metropolitana Rio para você assistir novamente todo esse podcast e você fazer parte desses lugares icônicos como foi mencionado aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo podcast. Quinta-feira às 18 horas nós estaremos aqui com muito mais para vocês no Humanamente Falando. Deus abençoe. Eu me lembro do primeiro dia, da primeira hora que vocês chegaram. Como a gente estava acabando de se conhecer, eu ainda nem sabia como chamar vocês pelos nomes. Disse apenas, sejam bem-vindos. E disse isso algumas boas centenas de vezes naquele dia. Era o meu primeiro encontro com vocês. Começamos a nos conhecer. Vocês dizendo, te encontro lá no Nova América. E eu vendo acontecer uma história atrás da outra. Já a Gabi diz que está crescendo aqui com a sua nova faculdade. Eu ainda podia falar do Antônio, da Dona Valéria, do Carlos, da Renata, da Marina, do Evandro e de tantos outros que, volta e meia, estão aqui, encontrando cada um o jeito de realizar seus desejos. Sinto que valeu muito a pena ser do jeito que sou hoje. E sabem de uma coisa? Como é bom crescer. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.